Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que é focado em te ajudar a conquistar o autocontrole, conquistar o controle da sua vida. Aqui nesse canal a gente conversa sobre tudo que pode te ajudar a ter mais autocontrole, a estar de fato no controle da sua vida, consciente de cada ação, consciente de cada decisão que você toma no seu dia a dia, né? O nosso objetivo aqui nesse canal é sair do piloto automático. O piloto automático é o pior estado mental de se viver a vida. No piloto automático, os seus dias eles passam e você não percebe que eles estão passando. Você não vê eles passarem. É como se você não estivesse vivendo aqueles dias. Você simplesmente passou por eles. E ninguém quer passar pela própria vida. A gente quer escrever a nossa vida, escrever a nossa história. É isso? E para a gente conseguir escrever a nossa vida, a gente precisa estar presente em cada ação, consciente de cada ação, entendendo claramente, eu vou agir assim nesse momento, porque eu reconheço que essa aqui é a melhor ação a ser realizada na minha vida nesse momento. Essa ação aqui que eu estou tomando faz parte do caminho que eu decidi conscientemente trilhar. Essa ação aqui, ela me aproxima de quem eu estou me tornando, de quem eu quero ser, da onde eu quero chegar, e ser capaz de dizer isso para cada pequeno ato do seu dia, Aí sim a gente tem então o autocontrole sobre a nossa vida, E um ponto fundamental na obtenção desse autocontrole é uma capacidade, a capacidade de visualizar aquilo que é de fato o melhor para o ser humano, Entendendo que o melhor essencialmente existe, não é isso? Ele não é relativo, como a gente já tem visto aqui. O caminho da virtude já é um caminho conhecido pelo ser humano há milênios, E o caminho da virtude deixa muito claro que o melhor não é uma coisa relativa. O melhor, ele existe de fato. É melhor ser sábio do que ser tolo, É melhor ser livre do que você ser prisioneiro. É melhor você viver a sua vida consciente, do que você viver a sua vida no piloto automático, não é isso? É muito melhor você ser dirigente do que ser preguiçoso, ser justo do que ser injusto, ser corajoso do que ser covarde, percebe? Então, a gente percebe que a realidade das coisas se sobrepõe à vontade humana. A realidade das coisas existe independentemente do querer humano. Não depende do que você acha, não depende do que você diga, não depende do que você acredita ou deixa de acreditar. Não, o melhor, ele simplesmente existe. Essas coisas não são boas porque alguém disse que elas são boas. Não, essas coisas são boas porque elas são boas de fato. As virtudes são as virtudes. E hoje, então, a gente vai conversar sobre uma dessas virtudes, uma das virtudes também mais importantes, que é a fortaleza, a coragem. Lembrando que esse vídeo aqui ele faz parte de uma série de vídeos sobre as virtudes, Eu decidi tirar aí esse mês aqui inteiro para a gente estar conversando só sobre as virtudes. Então, eu criei uma playlist sobre as virtudes e eu vou deixar aqui embaixo na descrição. É só você clicar aí e assistir. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa playlist, eu recomendo fortemente que você assista também, beleza? Porque, apesar dos vídeos eles serem independentes, a compreensão de uma virtude sempre ajuda também na compreensão de outra virtude, E a cada vídeo eu vou falando ali um pouco mais sobre as virtudes de maneira geral também. O conhecimento ele vai se somando e o autocontrole pleno se dá quando você tem o conhecimento completo do que é o melhor para a sua vida. E é isso que é a virtude, É isso que é você entender as virtudes. Conhecer as virtudes é você conhecer a melhor forma de você viver a vida, E até o momento a gente conversou sobre a prudência ou sabedoria, E a gente conversou também sobre a justiça. E nesse momento, então, a gente vai conversar sobre a fortaleza, beleza? Então vamos lá. O primeiro entendimento que a gente tem que ter é que a fortaleza ela está em terceiro lugar na hierarquia das virtudes, Isso aqui é importante. Por que que a fortaleza ela está em terceiro lugar, As virtudes elas podem ser separadas de duas formas, As virtudes que permitem ao homem atingir o bem e as virtudes que permitem ao homem conservar o bem. A sabedoria e a justiça são virtudes que ajudam o ser humano a atingir diretamente o bem. Já a fortaleza e a temperança, que a gente vai ver no próximo vídeo, são virtudes que ajudam o homem a conservar o bem, a ordenar o seu mundo interior,
manter dentro de si a primazia da razão, né? E é justamente aí que se encontra a fortaleza, né? A fortaleza, a coragem, é a virtude que ordena o medo humano. É a virtude que nos dá a capacidade de se relacionar de forma saudável com o medo, né, que existe em todo ser humano. Isso aqui é importante de se entender também. O medo ele existe inclusive no ser humano corajoso. Inclusive, o medo ele é um pressuposto da coragem. Só é possível agir com coragem de fato se existe medo dentro de você, né? Porque a coragem é justamente você conseguir agir apesar do medo. Se não existe medo ou não existe um risco real, então não tem como haver também coragem. A coragem acontece quando existe o medo, né? Ou seja, existe a visualização do mal que pode acontecer na sua vida se você for ali por aquele caminho, né? Mas mesmo assim você escolhe ir por aquele caminho. O medo ele não é capaz de te paralisar. Por quê? Porque existe algo que está acima do seu medo, que é o bem que você busca com aquela ação, percebe? Ou seja, a coragem pressupõe, antes de tudo, clareza da realidade, né? Como a gente já vem conversando aqui nos nossos vídeos. A prudência é a primeira de todas as virtudes. A prudência é justamente essa sabedoria que faz o ser humano capaz de enxergar as coisas como elas são de fato, enxergar a realidade com clareza, captar a verdade das coisas, a essência de cada situação, sem distorções, não é isso? E isso aqui é muito importante da gente entender, porque a nossa sociedade distorce o tempo inteiro a visão de coragem, né? A coragem não é você ser um inconsequente, né? Isso aí é loucura, isso aí é burrice, isso aí tem outro nome. A coragem pressupõe que a pessoa tenha consciência do risco que ela está correndo e pressupõe também que ela está indo em direção a um bem, né? Não é o risco pelo risco, não basta também você ter consciência do perigo, né? Não basta você vencer o medo, não, é vencer o medo conscientemente por um bem maior, né? A coragem pressupõe essa capacidade de você hierarquizar os bens, né? O que está em cima do quê, né? Eu arrisco a minha vida nessa situação aqui para salvar a vida da minha família, né? Eu arrisco a minha vida para defender a verdade. Isso sim é a coragem, né? Agora, eu arriscar minha vida, né, me divertindo, brincando, isso daí não é coragem, né? Isso aí é qualquer outra coisa menos coragem, né? Para você ver como é que a visão da coragem ela está completamente distorcida no nosso tempo, né? O pessoal costuma dizer muito por aí, você já deve ter ouvido isso, né? Caramba, você fez uma tatuagem nesse lugar, você tem que ter muita coragem para fazer essa tatuagem, né? Coragem para fazer uma tatuagem, né? Isso é uma coisa que eu nunca entendi, né? Eu nunca tinha, inclusive, lido nada sobre a coragem, mas alguma coisa ali dentro de mim já me dizia que aquilo ali não era coragem, né? Coragem para fazer tatuagem, né? Por que você precisa de coragem para fazer uma tatuagem na cara, sei lá, né? Isso absolutamente não tem nada a ver com coragem, né? O mais provável é que essa pessoa seja, na verdade, uma inconsequente. Ela não está nem se importando com as consequências daquilo, com o próprio corpo, ela não tem nem consciência muito da realidade, né? E a coragem ela tem sempre em mente um bem maior, né? Qual que é o bem maior de se fazer uma tatuagem na cara, né? Não tem bem maior, é só um enfeite, né? É só um detalhe. E eu não estou criticando quem faz tatuagem não, tá? Eu tenho várias tatuagens, inclusive. Eu só estou te dizendo que isso não é coragem, né? Não existe coragem em se fazer uma tatuagem. A coragem exige um medo real, né? E, portanto, um perigo real. Entende isso? É por isso, inclusive, que o auge da coragem, da fortaleza, é uma disposição interior para a morte, uma disposição para se morrer lutando, lutando por aquilo que de fato tem algum valor, né? Lutando por aquilo que vale a pena lutar, por um bem maior, né? A pessoa forte é justamente a pessoa que se expõe ao perigo da morte por causa de um bem maior, né? E é por isso, inclusive, que o martírio é o maior ato de fortaleza que existe. É a pessoa ali visualizando o mal, sentindo aquele mal, né? Mas ao mesmo tempo ela também está visualizando o bem e escolhendo agir em direção ao bem. Ela escolhe não negar aquilo que ela acredita, não se trair, né? É por isso que Jesus é o maior homem que já existiu, né? E uma coisa interessante para a gente constatar sobre a fortaleza é que a fortaleza implica vulnerabilidade, né? O homem ele só pode ser forte
porque ele pode ser ferido, percebe isso? Né? Por ele poder ser ferido, ele pode então vencer a dor. Né? Se o ser humano ele não pudesse ser ferido, não teria como também ele ser forte. Né? Então, essa é a fortaleza, né? Essa capacidade de agir em direção ao bem, mesmo com vistas ao mal. E quando a gente entende então a fortaleza dessa forma, fica muito claro que para se ter essa fortaleza é preciso ter clareza do bem que se busca e clareza também do mal que está no meu caminho. É preciso haver um certo medo e agir apesar desse medo. Se você simplesmente não tem medo, é o que o Aristóteles ele vai chamar de temerário, né? Aquele excesso de ousadia, né? Que se torna imprudência. Né? O que a gente percebe é isso. E no outro extremo também, se você é dominado pelo medo, você se torna, né, como a gente bem conhece, um covarde. Né? Então, essa é a fortaleza, a coragem. E no próximo vídeo a gente vai conversar então sobre a temperança, né? Muitas vezes também vista pelos estoicos como o próprio autocontrole, beleza? Então, fica atento aí aos próximos vídeos aqui do canal. E se você está gostando dessa série de vídeos sobre as virtudes, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber, beleza? Se esse vídeo aqui ele fez sentido para você, envie esse vídeo também para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar com tudo que a gente conversou aqui hoje sobre a fortaleza, sobre a coragem, beleza? Então, tamo junto, um grande abraço e até os próximos vídeos.